Olá, esse vídeo tem por objetivo corrigirmos o exercício sobre tabelas. Neste exercício nós temos aqui um conjunto de dados ou um intervalo de dados, onde nós temos os campos data, canal, categoria, marca, classe, qual o preço unitário, o preço de venda e o total dessa venda que foi realizada. Então note, nós temos aqui um cabeçalho e cada linha aqui um registro. E a nossa tarefa é formatar esse intervalo de dados como uma tabela, adicionar aqui as linhas em tiras para que fique uma cor diferente para cada uma das linhas, colocar o botão de filtrar no cabeçalho, adicionar aqui no final aqui as linhas totais para sabermos o total aqui das nossas vendas e adicionar dois segmentos, um segmento para o canal e um segmento aqui para a marca do produto. Primeiramente, nós devemos selecionar esse nosso conjunto de dados. Então, eu clico, mantenho o botão clicado, arrasto e solto. E daí, botão direito do mouse, eu tenho a opção aqui, obter dados de intervalo, né, da tabela ou do intervalo. Ou então, aqui no nosso menu, página inicial, temos a opção aqui, formatar como tabela. Ou então, inserir tabela. Todas essas três opções fazem a mesma coisa. Eles vão abrir aqui uma janela onde vai ter lá criar tabela, vai marcar aqui o segmento que nós definimos e tem a opção aqui se a nossa tabela ela tem um cabeçalho ou não. Tanto isso daqui, damos um OK, ele já vai criar e já vai dar um formato aqui para nós. Quando nós clicamos então aqui na nossa tabela, vai abrir um menu novo lá, design de tabela, e podemos daí selecionar aqui um novo formato aqui para esse nosso conjunto de dados. Lembrando, se você selecionar um formato como, por exemplo, este daqui, ó, cores escuras tem que ter um fundo claro. Um fundo claro, cores escuras, né? Então é sempre o contrário, né? Então aqui nós podemos melhorar aqui, alterando a cor aqui das nossas letras, por exemplo, para um branco. Note que já vai dar aqui uma diferença, né? Então, sempre fundo claro, letra escura, fundo escuro, letra clara. Aqui, os valores aqui podemos formatar aqui no modo moeda, idem aqui para o nosso valor total. Aqui temos a quantidade, olha, ele está como texto, vamos alterar aqui a quantidade para número e vamos retirar aqui as casas decimais desses nossos números e colocar aqui alinhado à esquerda. Nós podemos então aqui, vamos definir as faixas. Então, nesse caso, o formato que eu escolhi não tinha faixas. Então, vamos pegar aqui um formato com as linhas em tiras. Isso daqui é interessante porque vai dar uma distinção na hora que eu estou olhando aqui os meus dados, né? Então, eu consigo verificar que esse 207 aqui refere-se a um dado da linha de número 5. Então, fica mais fácil visualmente aqui para eu visualizar. Quando a gente adiciona aqui a tabela, né, como converte como tabela, ele já coloca automaticamente, então, aqui os botões de filtros. Clicando aqui em design de tabela, então, nós vamos aqui adicionar agora a parte dos totais. Então tem aqui, né, eu posso remover aqui os botões de filtro, vamos colocar aqui os totais. Novamente, ó, esses totais aqui tá numa cor escura, vamos alterar ele aqui para um branco, para dar um destaque maior, e onde nós temos aqui um total, né, em relação a esse nosso conjunto de dados. Poderíamos aqui adicionar outros totais, né, outras fórmulas matemáticas. Para isso basta clicar aqui então e daí selecionar o que é para colocar para cada um desses dados aqui. E finalmente adicionar o segmento. Então, clicando lá em tabela, nós temos aqui a opção de segmentação de dados. Então, vamos colocar lá canal e o segundo lá é a marca. Dá um OK. Então, ó, ele colocou aqui o canal e marca. Vamos colocar ele aqui ao lado. Podemos diminuir aqui o tamanho deles. E de tal maneira agora que eu consigo navegar diretamente aqui. Eu quero apenas catálogo da Adidas.
eu quero Axis e online, revendedor, eu quero limpar tudo. Então ele traz aqui de uma forma bem simplificada para navegarmos e fazermos algumas análises, né, alguns filtros, e esses filtros aqui podem ter mais do que um nível, né? Por exemplo, seleciono Adidas e da Adidas eu quero aqui apenas lojas. Notem, nós temos aqui 2 níveis. Vou limpar aqui, mantive apenas aqui a parte de lojas. Limpei o filtro aqui do canal, eu tenho aqui o meu conjunto de dados aqui original. Sempre que eu tenho alguma coisa marcada, né, algum filtro aplicado, ele vai colocar aqui um ícone diferente em cima do filtro e aqui vai colocar em cores diferentes também e vai ter um gap, né, um intervalo que não vai estar preenchido, né? Ele pula aqui do 4 para o 7, 7 para o 10 e do 10 aqui para o 19. Então é uma forma de você verificar que tem algum tipo de filtro aplicado. E também essa parte aqui dos segmentos, quando nós clicamos aqui no segmento, ele abre aqui um menu chamado segmento, onde podemos também formatar este segmento. Por exemplo, aqui eu quero, ao invés de estar em 4 linhas, eu quero colocar aqui agora, por exemplo, 2 colunas. Em conclusão, nós transformamos o nosso intervalo de dados em uma tabela, colocamos aqui as linhas em tiras, automaticamente ele já adiciona aqui os botões de filtrar, as linhas totais são acessíveis aqui através do design da tabela. Aqui também eu posso adicionar ou remover aqui as linhas em tiras e para adicionar o segmento, né? Então também em design de tabela, ferramentas tem aqui a opção de inserir segmentação de dados.